Olá, pessoal! Bem-vindos ao canal Fé, Filosofia e Cultura, onde nós abordamos assuntos relacionados à religião, à filosofia e à cultura de maneira geral. Meu nome é Caroline Zanardo. Eu gostaria de convidar você, que ainda não é inscrito no nosso canal, a se inscrever, ativar o sininho de notificações, compartilhar esse conteúdo com seus amigos, deixar o seu like, o seu comentário, que são atitudes muito importantes para que este canal realmente se torne cada vez mais relevante e que possa atingir o maior número de pessoas possível, que possam apreciar conteúdos como este que nós abordamos aqui no nosso canal, que são assuntos relacionados à religião, à filosofia, à cultura de maneira geral. Assuntos veramente muito interessantes e que tenho certeza que todos vão gostar. Vamos lá então, ao vídeo de hoje. Bom, então, sem mais delongas, a gente vai então continuar a falar sobre o livro, que a gente havia começado a falar no vídeo passado, que é sobre esse aqui, a Arte de Ter Razão, do filósofo polonês ou alemão, porque na realidade ele é polonês, mas tem o sobrenome alemão. E então ele tem assim vamos dizer assim, ele é um filósofo muito conceituado, principalmente por suas grandes obras que são assim muito edificantes a cada um de nós. É o Arthur Schopenhauer, o filósofo, tá? Então ele é um filósofo muito importante, né? Esse aqui, ó, o filósofo, dá para todos verem, né? Então esse filósofo, ele realmente fez muito sucesso no século, principalmente no século XIX, né? Ali, foi nos idos, assim, mais ou menos de 1800, é mais ou menos nessa época, digamos assim, que ele fez, assim, bastante sucesso, que essas obras foram muito discutidas, muito comentadas, muito interessantes mesmo a cada um de nós, né? Bom, eu pelo menos gosto muito das obras do Arthur Schopenhauer e acredito que todos vocês também devam gostar. Acredito eu que vai ser de grande valia a cada um de nós. Bom, pessoal, então hoje a gente vai finalizar o que nós havíamos então começado a discutir, a falar nos vídeos anteriores, a respeito então do livro A Arte de Ter Razão, do filósofo, então, como eu falei, né, Arthur Schopenhauer. Muito bem, pessoal. Então, este livro, A Arte de Ter Razão, a gente havia começado então a discorrer sobre ele nos vídeos anteriores. Então, hoje a gente vai finalizar. A gente tinha parado no... Eu não me lembro em qual estratagema, porque ele vai discorrer sobre 28 estratagemas. Olha que interessante. 28 estratagemas no sentido de ter razão, nessa dialética de ter razão. Então, a gente havia discutido algumas dialéticas, a gente fez uma introdução, discutimos sobre algumas dialéticas, e agora a gente vai finalizar o nosso vídeo com até chegar nós não vamos falar especificamente sobre os estratagemas remanescentes na arte de ter razão, a gente vai fazer um resumo sobre essas últimas estratagemas e, de uma maneira geral, sobre a obra. Então, a gente vai fazer, então, um apanhado geral sobre tudo aquilo que nós discorremos anteriormente e para finalizar, então, o vídeo de hoje também, que é algo muito importante para cada um de nós, a gente ter essa finalização, esse apanhado geral que vai nos dar, então, todo esse entendimento sobre o final sobre as próximas argumentações que o Schopenhauer ele fala sobre a arte de ter razão. Então, o que a gente vai discorrer hoje, né? Qual seria o assunto que nós vamos discorrer hoje? A gente vai, então, pegando tudo aquilo que ele falou, o Arthur Schopenhauer, ele vai falar assim, que a gente sempre tem, quando a gente entrar nessa disputa com o nosso adversário, a gente tem que estar sempre, nunca deixando ele levar vantagem numa discussão, numa disputa, numa argumentação, no momento em que a gente estiver em debate com o nosso adversário, a gente nunca pode deixar que ele extrapole os limites, que são aqueles que nós delimitamos para o nosso argumento, para que ele não possa, então, extrapolar e passar dos limites, estendendo a sua opinião, no sentido dele querer colocar a razão dele à custa de estender a toda a nossa afirmação. Então, ele extrapola, ele vai além dos limites, então ele coloca aquela opinião dele acima, além dos limites, extrapolando essa ótica que a gente tem aqui, que faz parte da arte de ter razão. A gente nunca pode deixar o nosso adversário ir além desses limites, no sentido dele extrapolar
toda a opinião dele sobre a arte de ter razão. Então a gente tem que fazer com que ele se coloque no lugar dele, que ele não vá além daquilo que a gente havia comentado, para que ele não se ache no sentido de ter a razão. Então a gente tem que fazer com que o adversário, o nosso adversário, ele se coloque no lugar dele, que ele não se sinta em vantagem, porque isso não seria interessante, o nosso adversário, ele se sentir em vantagem. A gente tem vamos dizer assim, numa dialética erística, o que é a dialética erística? É essa disputa que a gente tem com o nosso adversário no sentido de um debate. Então, a gente nunca pode deixar o nosso adversário achar que ele está em vantagem. A gente tem que estar sempre colocando a nossa argumentação a nosso favor, para que o nosso adversário não se sinta favorecido e ele não se ache, então, em vantagem, na verdade, numa argumentação. Então, a gente tem que saber como discorrer com ele, como proceder num debate, a fim de que o nosso adversário ele não se ache vitorioso e faça com que nós nos sintamos perdedores. Então, basicamente, até o final dessa importante obra, A Arte de Ter Razão, o Arthur Schopenhauer ele vai então colocar, até finalizar as 38 estratagemas, sobre essa questão do nosso adversário ele não se sentir então ganhando nessa conversa, para que ele não se sinta vitorioso. A gente tem que saber argumentar com ele para que ele não para que a gente consiga colocar os nossos argumentos e para que ele não se sinta ganhando, para que ele não se sinta em vantagem, para que ele não se sinta vitorioso. A gente tem que então colocar toda uma argumentação que possa fazer com que a gente ganhe num debate e que o nosso adversário, portanto, não se sinta vitorioso. Essa é a grande lógica dessa dialética, dessa disputa que a gente tem que ter com o nosso adversário. Então, a gente tem que saber argumentar. Então, ele coloca que esses nossos argumentos, nem sempre a gente vai conseguir colocar a verdade tal qual Pôncio Pilatos argumentou com Cristo, que é a verdade, né? Nem sempre a gente vai conseguir colocar essa verdade. Por quê? Porque, às vezes, numa dialética erística, a gente não consegue colocar a verdade em jogo. Até essa verdade, como eu falei, ela já foi questionada até lá na criminalização de Cristo ali, quando Pilatos pergunta para ele o que é verdade. Então, a gente não precisa necessariamente colocar a verdade, entende? A gente pode colocar os nossos argumentos, a gente pode colocar o nosso ponto de vista, sem necessariamente ter que falar a verdade, mas a gente tem que convencer o nosso adversário na dialética erística, que seria a arte de ter razão, certo? Então, de acordo com o nome do livro, né, que o nome do livro é A Arte de Ter Razão, então nessa dialética erística, a gente conseguir colocar os nossos argumentos, a gente conseguir colocar o nosso ponto de vista, de maneira a convencer o nosso adversário e não deixar que ele tenha margem para ganhar, então, no nosso debate. A gente tem que saber, então, argumentar de uma maneira, numa disputa, a gente possa, então, ter a nossa vitória através, então, dos nossos argumentos, que são argumentos baseados, então, como eu falei, na razão, na dialética erística, que é baseada principalmente na razão, e naquilo que nós estamos argumentando, a gente colocando isso como sendo algo que possa ser o nosso argumento, que possa ganhar, que a gente então possa ganhar e ser a verdade que nós consideramos, não a verdade absoluta, mas o que nós consideramos como sendo a verdade, porque não há uma verdade absoluta. Não há nesse debate uma verdade absoluta. Você pode estar certo ou você pode estar errado. O seu adversário pode estar certo ou ele pode estar errado. Mas não existe uma verdade absoluta. Existe sim uma dialética erística, que é a arte de ter razão, onde a gente vai colocar o nosso ponto de vista e a gente vai tentar, então, argumentar de modo a ter razão, não a nos fazer, a sermos verdadeiramente pessoas, vamos dizer assim, que sejamos verdadeiramente certos, do ponto de vista, vamos dizer assim, da lógica, né? Que a lógica, ela se baseia muito nessa questão da verdade, de quem realmente está certo, mas a gente vai argumentar para que a gente possa ganhar num debate, para que a gente possa ter razão, não necessariamente sendo esta a verdade absoluta, mas sim a verdade que nós consideramos como sendo
necessária para o argumento, né, nessa dialética erística, nessa disputa que a gente tem com o nosso adversário, entende? Porque geralmente é uma disputa onde uma pessoa ela vai ganhar, o outro vai perder, né? Existe uma individualidade, existem opiniões individuais, existe a opinião, né, de uma pessoa e a opinião do seu adversário, mas não necessariamente tem uma verdade absoluta, mas existe um debate, a dialética erística, que é a arte de ter razão, entendeu? Aonde alguém vai então tentar fazer com que a sua verdade, a sua razão, ela possa prevalecer, entende? O seu ponto de vista possa prevalecer, sem que isso seja, vamos dizer assim, de uma maneira geral, verdadeiramente a razão absoluta, a verdade absoluta. Mas, como eu falei, o Arthur Schopenhauer, ele nos ensina 38 estratagemas que a gente deve usar para que a gente possa vencer num debate, para que a gente possa conseguir, através dos nossos argumentos, através dessa nossa dialética erística, a gente ter uma disputa onde a gente possa colocar os nossos argumentos e a gente possa convencer e ganhar do nosso adversário. Esse é o objetivo principal desse livro, dessa importante obra do Arthur Schopenhauer, A Arte de Ter Razão. É a gente ganhar num debate, a gente conseguir impor a nossa verdade e dessa forma a gente conseguir sair vitorioso num debate. Então eu espero, pessoal, essa então foi a nossa a gente conseguiu concluir, a gente conseguiu concluir a nossa explicação, porque a gente havia começado a falar sobre essa importante obra. A gente fez vídeos falando sobre, inclusive, as primeiras estratagemas usadas nessa dialética erística, nessa disputa por quem tem razão. A gente começou, então, a falar sobre os primeiros argumentos, as primeiras estratagemas, e hoje, então, a gente consegue encerrar, né, através, então, desse resumo que a gente fez, a gente consegue, então, deixar claro qual seria o fundamento principal, qual seria a razão principal, qual seria a forma como a gente consegue, então, argumentar e ganhar do nosso adversário, entende? Usando, então, essas 38 estratagemas, e a gente, então, consegue, dessa maneira, ter razão, porque, como o próprio tema do livro, o próprio título do livro diz, é arte, a gente possa ter razão, a gente possa ganhar, a gente possa conseguir impor a nossa verdade, impor a nossa razão, sem que necessariamente essa seja a verdade absoluta. Bom, pessoal, então espero que todos tenham gostado desse nosso vídeo. Espero que vocês, se vocês puderem adquirir essa importante obra, A Arte de Ter Razão, será de grande valia, será de grande benefício para cada um de vocês. Espero que todos tenham gostado. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.